Olá, olá, minha gente, aqui é o professor Sandro do canal MB Matemática Básica e vamos aqui para uma aulinha onde eu vou fazer a correção de uma lista de atividades de simplificação de raízes. Então vamos logo aqui para os primeiros exercícios. Então simplifique os radicais. Então vamos começar aqui com o exercício 1, letra A, que é um exercício onde nós vamos fazer a simplificação da raiz de 18. Raiz de 18, será que ela tem uma raiz exata? Como é que a gente calcula a mesma raiz de um número? A gente tem que procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo resultaria em 18. Então a gente pode pegar pela tabuada, né? Então 2 vezes 2, 4. Então não é. Pegar um número maior, 3 vezes 3, dá 9. Não é também. 4 vezes 4, 16. Chegou próximo de 18. Se eu pegar o 5 vezes o 5, eu chego em 25, ou seja, passou. Então significa dizer que eu não tenho uma raiz exata para o 18. Quando isso acontecer, a gente vai fazer a simplificação dessa raiz. E qual é a melhor maneira de fazer essa simplificação? Então, nós vamos utilizar o método da fatoração. Nós fizemos isso já na aula anterior, eu vou deixar aqui, se você não viu, vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhada. Fizemos o cálculo de algumas raízes quadradas, né? Raízes quintas, raízes cúbicas, e em algumas delas a gente usou fatoração. Mas eu vou mostrar aqui para você como faz, ó. Então, 18. Vamos fazer a decomposição em fatores primos, que é esse esqueminha aqui que com certeza você já viu. Então, eu só posso dividir por números primos aqui, né? Então, eu vou começar pelo menor número primo, que é o 2. Já que o 18 é um número par, então 18 por 2 dá 9. 9 não dá por 2 mais, né? Ele vai dividir por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu posso escrever assim. Esta raiz, eu posso escrever ela como 3 ao quadrado vezes 2. Ó, 3 vezes 3 aqui é 3 ao quadrado. Então, a fatoração do 18 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 2. Ou ainda, se você não quisesse escrever na forma de potência, poderíamos escrever 9 vezes 2, né? Então, aqui eu posso fazer a separação. Para quem não conhece, existe uma propriedade, ó, propriedade de raízes, em que diz que se eu tenho uma multiplicação, né, a raiz de uma multiplicação, eu posso separar a raiz, a multiplicação dessas raízes. Então aqui eu posso separar. Então aqui pode escrever raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Continuando aqui embaixo, quanto é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Que número elevado ao quadrado resulta em 3 ao quadrado? Obviamente é 3. Mas se você quisesse, você poderia até escrever aqui a 9, né? Ó, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, raiz quadrada de 9, 3. Então, a gente pode deixar escrito 3 raiz de 2. Então, vou escrever aqui para finalizar. A raiz de 18 é a mesma coisa que 3 vezes raiz de 2. Ó. Certo? Então, está feito aqui a raiz de 18. Agora, dá um pause no vídeo, faz a raiz de 50 aqui. E aí daí você acompanha a minha correção. Vamos lá para o próximo. Bom, espero que você tenha tentado aí. Então agora vamos para o B. O B é raiz de 50. 50 também eu não tenho raiz exata. Se a gente pegar, ó, 7 vezes 7 dá 49. Então a raiz de 49 seria 7. O 8 vezes o 8 já passa para 64. Então eu não tenho raiz exata, vai ser 7, alguma coisa. E para não escrever com o número quebrado, nós vamos fazer essa simplificação. E para fazer a simplificação, nós vamos
fatorar, fazer a fatoração. Fatorando 50, eu vou fazer aqui a fatoração por 50 por 2 primeiro. 50 por 2 dá 25. 25 dá para fazer por 5 a divisão, que dá 5. E o 5 dá para dividir por 5. Essa é a fatoração. Como é que nós podemos escrever isso aqui? O 50 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado vezes 2. Ou ainda, se você quiser escrever, 25 vezes 2, né? Então, vamos pôr aqui em cima. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Separando as raízes, eu posso escrever raiz quadrada de 5 ao quadrado, opa, coloquei um igual aqui, vezes a raiz quadrada de 2. Continuando aqui embaixo. Agora, vamos lembrar de um detalhe aqui, ó. Quando eu tenho a raiz quadrada de 5 ao quadrado, muita gente gosta de fazer esse negócio aqui, ó, de cortar. Mas tome muito cuidado com o cortar. O cortar, você tem que saber de onde vem. Então, nós já falamos em aulas anteriores por que isso aqui acontece. Vamos relembrar isso? Então, vou fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tem uma propriedade muito importante das raízes, que é essa aqui, ó, que me permite transformar uma raiz em potência. Esse índice da raiz passa dividindo esse índice, a potência do número que está dentro. Então, isso aqui nós podemos escrever m sobre n. Sendo assim, ó, aqui é raiz quadrada, né? Como não parece nada, é 2. Então, este 2 vai passar dividindo isso aqui. Então, nós vamos ter 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Então, dá 5. Por isso que muita gente faz isso aqui, ó. Corta a raiz quadrada com o quadrado, ó. Tipo, corta isso aqui e dá o 5. Você até pode fazer isso, mas você tem que saber do que você está falando e de onde ela vem. E da onde que ela vem? Ela vem desta propriedade aqui. Ok? Então, aqui, ó, eu vou cortar essa raiz quadrada com essa por causa disso. E aí, finalmente, ela fica 5 raiz de 2. Certo? Então, finalizamos, então, ó, raiz de 50 pode ser escrito 5 raiz de 2. Vamos para o próximo, do 98. Dá um pause no vídeo, tenta resolver e aí você acompanha. Vamos então, espero que você tenha tentado fazer aí. Vamos lá no raiz de 98. Então, novamente, nós vamos fazer uma fatoração. Fatoração. Primeira coisa que a gente tem que ver é se não tem a raiz exata, né? Mas eu vou lá para o 8 vezes 8 dá 81. Opa, 81 não. 64. Eu queria ter colocado 9 vezes 9, que dá 81. Depois, 10 vezes 10, que dá 100. Ou seja, o 98 vai ser um número entre 9 e 10. Então, não tem exato. Vamos lá para a fatoração. 98, opa, ficou feia a retinha aqui. Por 2 dá 49. O 49 vai dar para dividir só por 7, que dá 7. E o 7 dá para dividir por 7, que dá 1. Sendo assim, nós ficamos com esse detalhe aqui. 7 ao quadrado vezes 2. Ou, se você preferir, posso escrever 49 vezes 2. Vou colocar aqui, então, raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. Usando a propriedade que a gente já falou hoje, eu vou separar e vou escrever raiz de 7 ao quadrado vezes raiz de 2. De novo, nós vamos ter aquela possibilidade de cortar, mas lembra que a gente já explicou ali, né? Como aqui é 2, dá para simplificar com esse 2. Então, nós realmente podemos cortar essa raiz, mas tome cuidado, porque você precisa saber de onde vem. Então, nós vamos ficar com 7
raiz de 2, ok? Então, aqui, a raiz de 98 pode ser escrita 7 raiz de 2. Então, toma cuidado. Ah, tem um detalhe aqui também. Se você já está se sentindo bastante seguro, você já poderia pular daqui já, né? Poderia pular daqui para cá, né? O 7 ao quadrado sai da raiz, vira 7 e fica só o 2 dentro da raiz, né? Quando a raiz é quadrado, todo número que está ao quadrado vai sair dessa raiz. Então, você já poderia pular direto, mas faça isso quando você estiver se sentindo mais seguro. Vamos para o próximo, que é a raiz do 27. Dá um pause no vídeo, tenta resolver e aí acompanha a minha correção. Então vamos lá para mais um. Agora é o D, raiz de 27. Então novamente vamos fazer a tentativa aqui, né? 4 vezes 4 dá 16, então 4 não é. 5 vezes 5 dá 25. O próximo número seria 6 vezes 6, que dá 36. Então não tem raiz exata. Então, de novo, nós vamos fatorar. Então, fazendo a fatoração, 27 é um número ímpar, então não dá por 2, vai dar por 3, então dá 9. 9 dá para dividir por 3, dá 3. 3 dá para dividir por 3 e dá 1. Agora repare aqui, ó, que o 27 é igual a 3 ao cubo. Mas como a nossa raiz aqui, ó, é uma raiz quadrada, o ideal é a gente separar ele de quadrados em quadrados, de 2 em 2. Então, ao invés de escrever isso, nós vamos escrever 3 ao quadrado vezes 3, certo? Para que isso? Por causa da raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, a gente escreveria ele elevado ao cubo. Então, vou escrever aqui 3 ao quadrado vezes 3. Porque agora nós vamos separar raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai sair da raiz, e raiz quadrada de 3. Fazendo a separação disso aqui, aliás, já fizemos a separação, né? Agora fazendo a simplificação, nós podemos usar aquele negócio que o pessoal tanto gosta, né? Corta a raiz quadrada com o quadrado. E aí nós vamos ficar só com o número 3 aqui, ó. Ele saiu da raiz. Vai ficar 3 raiz de 3. Este é o resultado da raiz quadrada de 27. Então tome cuidado na hora do corte. Aqui só dá para cortar porque a raiz quadrada é de 3 ao quadrado. Né? Lembrando que nós também poderíamos ter escrito aqui 9 vezes 3, né? Isso aqui é a mesma coisa que 9, e a raiz de 9 é 3 também, né? Se você quisesse ter escrito isso aqui, ó, raiz de 9 vezes 3, ficaria a raiz de 9 vezes raiz de 3, e a raiz de 9 é 3, então ficaria 3 raiz de 3 do mesmo jeito, ok? Vamos para o próximo, que é o do 75. Então vamos lá, dá um pause no vídeo, faz aí no seu caderno e acompanha a correção comigo. Raiz de 75, vamos lá na tentativa. 8 vezes 8 é 64, então a raiz de 64 é 8. E 9 vezes 9, que é o próximo número inteiro, dá 81. Então não tem a raiz de 75, então vamos nós de novo fazermos a fatoração. 75 não dá por 2, mas dá por 3. 75 por 3 dá 25. 25 não dá por 3, mas dá por 5, que dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, podemos escrever 75 como 5 ao quadrado vezes 3. Então, vou colocar aqui na frente, 5 ao quadrado vezes 3. Separando, igual fizemos no outro exercício, raiz quadrada de 5 ao quadrado e raiz quadrada de 3. Essa raiz quadrada vai simplificar com este, e nós teremos simplesmente 5 raiz de 3.
Se você não lembra por que eu fiz esse corte, tá lá nas resoluções dos itens A e B ali que eu mostrei para vocês como que fazia, né? Então, simplesmente 5 raiz de 3. Vamos para o próximo exercício aqui. Bom, agora, exercício 2, tem uns exercícios mais um pouco complicados aqui, né? Dá um pause no vídeo e tenta fazer, ó. A gente vai utilizar a fatoração mesmo. Tenta fazer aí. Vamos lá. Então, vou fazer. Do 324, teremos que fazer a fatoração dele. Poderíamos fazer algumas tentativas para ver se ele não tem raiz exata, né? Mas eu vou fazer direto pela fatoração aqui para a gente não perder tempo. Por 2. Quanto dá 324 dividido por 2? Teremos 162. Dividido por 2, teremos 81. 81 não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3, que dá 27. 27 não dá, aliás, dá ainda por 3, né? Então, dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1, ok? Então, agora nós vamos fazer uma dica, né? Já comentei na outra aula ali, no outro exercício, que aqui é raiz quadrada. Então, quando que o número sai da raiz? Quando ele fica escrito ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Olha que legal. Todos eles vão ficar ao quadrado. Então, nós vamos escrever isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Ou seja, todos eles ficaram ao quadrado. Então, a gente já viu que todos eles vão sair da raiz. Então, nós podemos escrever assim, ó, pela propriedade da multiplicação, separamos cada um deles, todos eles ao quadrado, e aqui, vamos ver como é que fica aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado fica 2, vocês já viram por quê. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, vai cortar a raiz com o 2, fica 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, repetiu aqui, dá 3 de novo. Aí é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. Então, nós poderíamos ter feito por tentativa também para chegar nesse número aqui, 324, né? Mas a fatoração é um método bem rápido. Ainda mais que se você treinar um pouquinho, você já vai sair direto aqui. Você não vai nem fazer essa separação igual eu fiz. Você já vai por 2, vai por 3, vai por 3 e tchau, acabou e terminou. Dá um pause no vídeo e faça o exercício B. Vou fazer agora com vocês aqui. Então, vamos fazer o B. 2.500. Agora eu já vou dar umas dicas da gente tentar deixar isso mais rápido, certo? Nós poderíamos fazer a fatoração dele aqui inteira. Mas repare aqui, ó, que nós temos dois números aqui que eu posso transformar esse 25. Ao invés de fazer aquela fatoração normal, eu vou fazer um método um pouco mais rápido. O 2.500, concordo que ele pode ser escrito como 25 vezes 100? Por que eu vou usar esse método nesse caso? Porque são dois números bem comuns aqui, né? O 25 tem raiz quadrada e o 100 também. Então, ó, se você quisesse agilizar, nós poderíamos ter escrito aqui 25 vezes 100. Com a experiência vai ficar mais fácil de você enxergar isso, né? Separando, vai ficar raiz de 25 e raiz de 100. E raiz de 25 é 5. E raiz de 100 é 10. E 5 vezes 10 é 50. Então aqui ele tem raiz exata. Nós poderíamos ter ido por tentativa também, né? Porque se ele termina em final zero, o número ali teria que ser
multiplicado por ele mesmo, com final zero. Então, por exemplo, se eu fizesse lá 30 vezes 30, dá 900. 40 vezes 40, dá 1.600. E, por tentativa, 50 vezes 50, daria 2.500. Daria para fazer também, né? Mas aqui eu enxerguei essa fatoração. Agora, vou mostrar para vocês o caminho mais longo de todos, que seria a fatoração tradicional. 2.500, se eu fizer ele aqui por 2. Deixa eu colocar uma retinha mais bonitinha aqui. Coloquei uma retinha um pouco melhor aqui, vamos lá. Então, 2.500 dá por 2. Vai dar 1.250. 1.250 dá por 2? Dá também. Então, dá 625. 625 já não dá mais por 2. Mas o próximo número que nós podemos ter aqui para os 625, será que ele dá para dividir por 3? Não vai dar, né? Daí eu vou ter que fazer a divisão por 5. Todo número que termina em 5 é divisível por 5, né? Então aqui a divisão vai ser por 5, que dá 125. 125 dá por 5. E aí ele vai dar 25. 25 dá por 5, fica 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Então olha como é que ficaria ele no esquema tradicional. 2 ao quadrado aqui, 5 ao quadrado aqui e 5 ao quadrado aqui. Então, nós escreveríamos isso, então isso aqui seria a segunda maneira de resolver. 2.500 pode ser escrito raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai sair da raiz, 5 ao quadrado, que sai da raiz, e 5 ao quadrado, que sai da raiz. Então, ao pé da letra, nós poderíamos fazer esta separação e poderíamos fazer aqui a separação também. 2 ao quadrado sai da raiz, fica 2. 5 sai da raiz, fica 5. 5 ao quadrado sai da raiz, fica 5. E multiplicando 5 vezes 5, 25, vezes 2, 50. Então, era uma outra maneira de fazer. Então, várias aqui, ó, poderíamos fazer por tentativa, fazer essa fatoração um pouco mais direta ou fazer o método tradicional. O método tradicional nunca falha, né? Vamos para o próximo, raiz cúbica de 216. Dá um pause no vídeo e resolve ele aí. Então, vou fazer ele aqui com vocês, o C. Raiz agora cúbica. E agora, como é que faz a raiz cúbica? Mesma coisa. Agora que fica melhor ainda a gente fazer por fatoração. Então, vamos lá fatorar o 216. 216 não dá... dá para dividir por 2, né? Vamos fazer aqui a divisão por 2. Ele dá para dividir por 3 também, né? Mas vamos dividir por 2. Ele dá 108. Dividido por 2 dá 54. Dividido por 2 vai dar 27. Agora não dá por 2 mais, mas dá para dividir por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Agora, repare que nós temos raiz cúbica. Então, esses números, para sair da raiz, eles têm que juntar de 3 em 3. Então, esses 3 aqui vão ficar 2 ao cubo. E esses 3, número 3, vão ficar 3 ao cubo. Então, usando aquela mesma propriedade, nós temos raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, escrevendo aqui raiz cúbica de 2 ao cubo e raiz cúbica de 3 ao cubo. Simplificando as raízes aqui, raiz cúbica com o 3 simplifica, raiz cúbica com o 3 simplifica. Então, a gente já viu o porquê, né? O que acontece isso? Então, vai dar 2 desta raiz e da segunda raiz dá 3. E 2 vezes 3 é
6. Então, significa dizer que 6 vezes 6 vezes 6 tem que dar 216. Confere aí. Deu certo? Vamos lá para mais um. Dá um pause no vídeo e faça o próximo aí, que é o D. Vamos lá no D, então. Raiz cúbica de menos 64. Esquece aqui o sinal, né? Que a gente já viu. Se você não viu a aula anterior, a gente já falou das raízes cúbicas. A raiz cúbica existe de número negativo. E com certeza a resposta final aqui vai ser um número negativo. Como é que nós podemos fazer aqui? Vamos fazer a fatoração do 64, que é uma das maneiras. Poderíamos fazer por tentativa também, né? Mas eu vou fazer aqui por fatoração. Dividido por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, olha o que nós temos agora aqui, ó. Esse exercício, muita gente, quem não sabe a propriedade que a gente comentou no início do vídeo, vai sofrer um pouco, porque aqui deu 2 à sexta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou separar. Vou separar esse negativo. Eu vou escrever raiz cúbica de menos 1. Ó, você separar isso aqui na multiplicação. Raiz cúbica de menos 1 vezes a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de menos 1 é simples. Que número elevado ao cubo que vai dar menos 1? Então, essa aqui é fácil, dá menos 1 mesmo. E o que nós vamos fazer com o 64? Nós vamos escrever ele como 2 à sexta. E aqui neste ponto aqui, que muita gente que só sabe a historinha lá do cortar, que vai se embananar. Eu mostrei para vocês a propriedade que transforma uma raiz em potência. Mostrei para você que esse n passa dividindo esse m. Então, nós podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Este 3 vai passar dividindo aquele 6. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 6 por 3. E aí não tem raiz mais. Esse 3 desceu lá e não tem raiz mais. Então, nós vamos ficar com o menos 1 que dava aqui. E o 6 dividido por 3 me dá 2, que é o resultado de 6 dividido por 3. Menos 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4. E, finalmente, menos 1 vezes 4 dá menos 1. Certo? Então, fechamos mais um. Vamos para o próximo ali, que é um número maior. Então, neste próximo aí, dê um pause no vídeo, resolva ele e agora confira comigo aqui, ó. Então, E agora um número maior, raiz cúbica de 2.592. Então, novamente, vamos lá no esquema da fatoração. Deixa eu colocar uma retinha aqui para ficar melhor. Então, aqui vai entrar o 2.592, que dá para dividir por 2, que dá 1.296. Por 2, que vai dar 648. Por 2, dá 324. Por 2, dá 162. Por 2, 81. Agora vai ser só por 3, que dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E 3 dá 1. Lembrando que aqui, ó, é raiz cúbica, então eu tenho que separar ele de 3 em 3. Então, vamos pegar esses 3 aqui, ó. Esses 3. E vamos escrever 2 ao cubo. Aqui só tem 2, então não adianta. Esses 2 nós vamos deixar ele separado mesmo. Podemos até escrever 4, porque ele não vai sair da raiz. Esse 2 ao quadrado aqui não vai fazer nada. Vamos pegar esses 3 aqui e vamos escrever 3 ao cubo, que esse vai sair da raiz. E ficou mais um 3 aqui sozinho, ó. Então, aqui na raiz cúbica, a fatoração dele vai ficar 2 ao cubo, 4, 3 ao cubo e 3.
Por que que eu separei de 3 em 3? Porque a raiz é cúbica. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Deixa eu separar aqui, eu vou pôr aqui, vou inverter a ordem, ó, vou tirar o 3 ao cubo. Vou pôr ele aqui, ó, 3 ao cubo. E esse 4 e esse 3 não adianta separar porque eles não vão sair da raiz. E esses dois que não vão se separar, eu vou deixar lá dentro, ó, o 4 e o 3. Só separei aqueles dois que vão sair da raiz. Então, este 3 corta com esse 3, este 3 corta com esse 3, e nós teremos, aqui vai sair da raiz, vai dar 2, aqui vai sair da raiz, vai dar 3, e aqui 4 vezes 3, que dá 12. E 2 vezes 3 é 6, então vai dar 6 raiz de 12, ó. Se você conseguiu fazer esse, ó, parabéns, porque você está ficando craque, hein? Vamos para o próximo aí, que é um outro desafio, ó. Raiz quinta de tudo isso aí. Fala a verdade, hein? Você ia pular esse exercício ou não? Com o que a gente fez agora, você já é capaz de fazer. Então, dá um pause no vídeo e vamos finalizar com esse último aí, com chave de ouro. Bora para o último, então. Aqui, ó, eles já estão separados. A pior coisa que eu teria que fazer é multiplicar. Então, nós vamos pegar eles separadamente e vamos fatorar cada um deles separadamente. Deixa eu pôr uma retinha aqui. Então, vamos lá. Já pus para os dois aqui. Vamos fazer o 1024. Então, 1024 é número par, dá para dividir por 2. Então, dá 512. Por 2, dá 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. 2 de novo dá 2. Por 2 dá 1. Olha lá, ó, deu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como é raiz quinta, uma das maneiras que nós podemos escrever é escrever separado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui a gente escreve 2 à quinta. E esses outros aqui nós escrevemos 2 à quinta também. Essa é uma maneira. Tem várias outras para escrever. Então, vou escrever aqui raiz quinta de 2 à quinta vezes 2 à quinta. 243. Agora vamos fazer aqui 243. 243 dá para dividir por 3, que dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, podemos escrever 3 elevado à quinta. Olha lá, que não ficou nada difícil, né? Parecia muito difícil esse exercício. Agora, separando aqui, ó, raiz quinta de 2 à quinta. Raiz quinta de 2 à quinta. Raiz quinta de 3 à quinta. Agora, nós podemos fazer aquela simplificação. Você vai poder cortar a raiz quinta com esse 5. A raiz quinta com esse 5. E a raiz quinta com esse 5. E aí nós vamos ficar com o 2 do primeiro corte, com mais o 2 do segundo e com mais o 3 do terceiro. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a raiz quinta de tudo isso aqui é 12. Eu nem precisei fazer a multiplicação. Beleza? Espero que você tenha gostado aí da correção. Se ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários que no próximo vídeo eu tento fazer um exercício para ajudar a resolver sua dúvida. Lembre de se inscrever no canal aí se não é inscrito e curtir o vídeo. Beleza? Até a próxima aula.